Bom, então essa indissociabilidade, né, entre a educação e a política, né, era porque eles compreendiam, né, que vamos dizer assim, o social como uma totalidade. Então a gente não poderia, né, desvincular a educação da política, né, assim, eles defendiam que era necessário articular o tempo livre e o tempo do trabalho, né, então vincular trabalho, estudo e lazer, né. E o Marx defende, né, e talvez vocês já tenham ouvido falar que o Marx defendia o trabalho infantil, né? E talvez vocês estejam se perguntando, bom, mas o primeiro princípio lá que ele defende no manifesto é a eliminação do trabalho das crianças na fábrica, e como é que ele defende o trabalho infantil? Bom, aí a gente tem muitas vezes um problema de interpretação, né? O Marx defende o trabalho infantil produtivo, né? Ou seja, que não é aquele da exploração, né, da sociedade capitalista, não é o trabalho infantil escravo, não é o trabalho das crianças nas fábricas, como se dava na época dele, né, mas o trabalho infantil, nesse sentido, o trabalho produtivo, aquele que é útil, que tem um valor social para, vamos dizer assim, para o desenvolvimento do próprio ser humano, né? Então, e ele defendia que isso devia ser regulamentado cuidadosamente, né? Então, ele se coloca absolutamente contrário à exploração infantil capitalista, né? E por isso que o primeiro princípio que ele defende é que as crianças, né, deixem as fábricas, né, e deixem de trabalhar nas linhas de produção, né? Mas o que ele defendia era que crianças e jovens fossem divididos em 3 classes, né? De 9 a 12 anos trabalhariam 2 horas por dia, de 13 a 15 anos trabalhariam 4 horas por dia e de 15 a 17, 6 horas por dia. Tá? Mas esse trabalho, de novo, vinculado à questão da educação, então é o trabalho como princípio educativo, que depois a gente vai ver que o Gramsci também defende, outros, né, que foram influenciados por Marx, o próprio Freinet defendia o trabalho como princípio educativo. Então, o trabalho no sentido de colocar as crianças a produzirem algo, né? Porque essa produção, o trabalho seria uma forma de dignificar e de trabalhar a dignidade humana, né? De se sentir útil, de ter um valor social, né? De ser importante para a sociedade e contribuir com ela. Né? Então, a gente tem o Lenin, por exemplo, vai defender, né, a importância da educação no processo de transformação social, né? Ele defende uma educação pública que deveria ser eminentemente política, né? Ele não acreditava que a educação pública pudesse ser neutra, por exemplo, né? Como a gente tem muita gente que acredita ainda hoje no Brasil, né? Mas ele não acreditava nisso, né? E para falar de um, né, marxista, vamos dizer assim, que foi influenciado pela teoria do Marx e que foi que tentou desenvolver essas ideias. Então o Gramsci também vai ser um defensor da escola socialista, né, e defendia uma escola única, né, ou seja, onde a gente teria a ideia, né, ele evocava a ideia de unidade, centralização democrática, né, então uma escola para todas e que teria o trabalho como princípio antropológico e educativo básico na formação das crianças, né. Então, das crianças e dos jovens, dos adultos. Então, o trabalho ele seria um princípio antropológico, primeiro por conta dessa dignidade, da questão da dignidade, né, do sujeito se reconhecer útil, com valor social, né, produzindo, né, então, né, e daí por isso o trabalho produtivo, né, e também no sentido como princípio educativo, porque ajudava a formar o sujeito, o ser humano, né. Então, o Gramsci também vai fazer uma crítica, né, à divisão entre ensino clássico e ensino profissional, né, na sua época, onde o ensino clássico era
destinado às classes dominantes, né, e o profissional era as classes instrumentais, né, que era simplesmente a técnica pela técnica, né, aquela instrumentalização, o aprender a fazer somente para atender aqueles que recebiam então a formação clássica, que eram as mentes pensantes da sociedade e tudo mais. Então ele vai propor uma escola crítica e criativa, né, e que seja clássica, intelectual e profissional ao mesmo tempo, né? Por isso uma escola única. Ele dizia que a escola, para Gramsci, precisava ser crítica, ser criativa e não só em dar, né, onde a gente teria os estudos clássicos, né, para formar, que eram na sua época que formavam o pequeno burguês, né, mas também propiciasse a formação intelectual e profissional também dos sujeitos, de forma igual, né? Igualitária para todos, né? Então, ele também vai se opor, de certa forma, a Rousseau, né? Porque ele vai afirmar, né, muito parecido, inclusive, com o Kant, né, que a coação e a disciplina são necessárias para a formação do sujeito, né, e para a preparação de uma vida de trabalho. Então era necessário que as crianças fossem, em alguns momentos, coagidas, que elas fossem disciplinadas, né, para que elas adquirissem uma liberdade responsável. Mas vejam bem, essa coação e esse disciplinamento não tem relação com o autoritarismo, né? Ele é contrário, o Gramsci era contrário ao autoritarismo irracional, mas ele dizia, olha, sem disciplina e sem coação, né, sem restrição, não dá certo também. Precisa, né, a gente não deve chegar ao extremo do autoritarismo irracional, né, mas é necessário uma certa disciplina, uma certa coação em alguns momentos para que esses sujeitos adquiram uma liberdade responsável, né? Então ele defendia que a educação devia partir, né, como era da sua época, da técnica do trabalho para a técnica da ciência, né, e uma concepção humanista, né, histórica de educação. Então, só isso levaria então do especialista, né, aquele técnico, né, especialista para um dirigente, que era um especialista mais político, né? Aquele vínculo com atuação política na sociedade, né? Então, ele compreendia o trabalho como uma modalidade da praxis, né? Então, seria uma atividade que o homem realiza e que, vamos assim, que o caracteriza, né? Caracteriza enquanto homem, enquanto ser humano, né, e através da qual ele se apodera do mundo, né, é assim, através do trabalho que o homem, né, que o ser humano, enfim, que a mulher, o homem aqui enquanto humanidade, né, se apodera do mundo, né, o modifica, o transforma, né, e se realiza também ao fazer isso. Bom, então esse é o pensamento pedagógico socialista, né, a gente viu, sim, de forma bem sintética, né, com algumas generalizações, né? Mas vocês têm aí como buscar no livro do Gadotti, por exemplo, né? Capítulo 9, para poder ter ideia desses principais pensadores, né? Quem quiser se aprofundar. E a gente vai falar agora então do pensamento pedagógico da Escola Nova, né? A Escola Nova é um movimento, né, que representa, né, a renovação da educação, né? E é, vamos dizer assim, um dos movimentos mais fortes desde a criação da escola pública burguesa, né? Então, o ideal da Escola Nova era fundamentar o ato pedagógico na ação, né, na atividade da criança. Isso é algo que já vinha acontecendo desde da chamada Escola Alegre, né? Mas que foi depois seguido pela pedagogia romântica e naturalista do Rousseau, por exemplo, mas só no início do século XX é que vai tomar uma forma
concreta, né, e vai gerar algumas consequências importantes nos sistemas educacionais e na mentalidade dos professores da sua época, né. Então, a teoria e a prática escolanovistas vão se disseminar, né, em várias partes do mundo, tá? Então, o que eles valorizavam, né? Valorizavam a autoformação e a atividade espontânea das crianças, né? Então, a Escola Nova propunha que a educação fosse instigadora, né? Que instigasse as crianças pela mudança social, né? E ao mesmo tempo que transformasse, porque a sociedade ela estava em mudança, então essa educação ela tinha que se transformar também, né? Ao mesmo tempo que propunha mudança, se transformava também. Então era proponente da mudança, mas também estava em mudança, né? Então, a gente vai ter o desenvolvimento da sociologia da educação, da psicologia educacional nessa época, que também vão contribuir para essa renovação da escola, né? Então, a gente tem vários nomes que vão influenciar nesse movimento, né? E a gente vai ter dentro desse movimento da escola nova uma crítica à escola tradicional, né? A maioria, né, dos pensadores que estavam, vamos dizer assim, na esteira desse movimento da escola nova, né, acreditavam que a escola tradicional tinha substituído a alegria de viver pela inquietude, né? Então, um movimento espontâneo pela imobilidade, né? Então, as risadas pelo silêncio, né? Que a escola tradicional ela tinha, de certa forma, sufocado essa espontaneidade, essa mobilidade das crianças, essa criatividade, né? Essa alegria, né, natural das crianças. Então, de certa forma, a gente pode refletir um pouco sobre o nosso sistema educacional, né? E pensar, será que a nossa escola ainda, né, não está muito parecida com essa escola tradicional, né? A gente vê as crianças na educação infantil entrarem bastante criativas, bastante ativas, bastante alegres, né? E quando já estão no ensino médio, a gente vê praticamente eles se arrastando para ir para a aula, né? Ou para não ir, ou querendo não estar lá, né? Quando são obrigados a estar, porque a gente sabe que existe uma obrigatoriedade, né? Dos 4 anos aos 17 anos, 11 meses, 29 dias, né? As crianças têm que estar na escola, é o que fala a nossa legislação brasileira, né? Então, nesse período, se eles são obrigados a estar lá, eles não podem fugir, né? Então, eles fazem aquilo que a gente, enquanto professor, adora, né? Que é fugir mentalmente, né? Eles vão escorregando na cadeira, assim, e parece que nem estão ali na sala de aula enquanto a gente está trabalhando ou está dando aula, né? Então, de certa forma, parece que a escola, né, vai matando a criatividade, vai disciplinando, vai podando, né? E quando a escola não consegue fazer isso, a gente tem aí toda uma gama, né, de medicamentos, né? A medicalização, então, da infância, da adolescência, né? Aí uma forte influência que a gente tem visto, né, da indústria farmacêutica, enfim, né? Que aqueles que a escola não consegue disciplinar, o professor não consegue, né, conter, enfim, que o sistema, da forma que está pensado, fracassa, a gente medica, a gente, né, é hiperativo, enfim, a gente coloca um rótulo, diagnostica e dá medicamento e resolve, né? Ou deveria, pelo menos. É o que a gente, né,
vê no cotidiano. Não que obviamente não exista aqueles que realmente, né, necessitem, mas a gente tem visto, as pesquisas têm mostrado que é um número muito grande, né, de laudos, de realmente muitos diagnósticos, né, e daí talvez a gente tenha que se perguntar o que será que está errado. Será que são essas crianças ou é o sistema que não está dando conta, né? Às vezes a gente cria uma regra ou um sistema e quer adequar a realidade a esse sistema, quando deveria ser o contrário, né? Então, a gente tem a escola nova, nesse movimento, ela vai fazer essa crítica já, né, a escola tradicional e a essa e todo vamos dizer assim, todo esse movimento que ela faz, né, de levar do espontâneo à imobilização, né, ou a imobilidade. A gente vai ter uma influência muito grande dentro da escola nova, vai ser o John Dewey, né, que vai ser o primeiro a formular um ideal pedagógico, né, que ele defende que esse ideal pedagógico deveria se dar pela ação, né, e não pela instrução, né. Ele acreditava que continuamente a educação continuamente reconstruía a experiência concreta, ativa, produtiva de cada um, né? Então, a educação para John Dewey, ela era essencialmente pragmática, né? Instrumentalista. Tanto que ele é conhecido como pensador das atividades manuais, né? Então, ele defendia, né, a convivência democrática, mas ele não vai entrar na questão da sociedade de classes, ele não vai fazer essa discussão, que era a discussão, por exemplo, que Marx fazia, né? Então, ele acreditava na experiência concreta da vida. Então, ele dizia que a gente não podia primeiro preparar, educar a criança e depois preparar ela para a vida, né? A criança, ela tinha que ser educada e preparada para a vida ao mesmo tempo, porque enquanto ela está sendo educada, ela está vivendo, enquanto ela está vivendo, ela está sendo educada. Então a gente não podia separar isso. E a escola tradicional parece que tentava desvincular, né? Primeiro se educa, depois se prepara para a vida, se prepara para o mercado, se prepara para o trabalho, enfim, né? Então, a gente tem dentro dessa proposta, né, a ideia de que só o aluno, né, só o estudante podia ser autor da sua própria experiência, né? E daí, então, o aluno, ele era tido como o centro, né, da escola nova, né? Então, daí a necessidade de métodos ativos e criativos centrados no aluno, né? Hoje a gente vê uma forte influência aí das metodologias ativas, né, na educação. Muito se fala na metodologia ativa, né? Mas se a gente for lá, já na escola nova já se falava em metodologias, né, onde o aluno fosse o centro, né? Onde se buscasse métodos ativos e criativos, né, centrados no sujeito, no aluno, no sujeito aprendente, né, em quem está aprendendo, tá? Então a gente tem um vídeo, né, que ilustra um pouco qual o pensamento da escola nova, né, para que vocês possam assistir, né, e refletir um pouco então acerca dessa influência da escola nova também, né, na nossa educação. Isso então. Disciplina ou atividade livre? Aprendizado por livros e professores ou aprendizado por experiência? Enfoque no futuro ou aproveitamento das oportunidades do presente? Fins e conhecimentos estáticos ou contato com o mundo em mudança? Escola tradicional ou escola nova? Surgida na virada do século XIX para o século XX, a
Escola Nova renovou o pensamento sobre a educação e sua prática. O movimento Escola Novista teve John Dewey como seu mais importante formulador. Dewey estabeleceu as bases filosóficas que reformularam a ideia do que é educação e modo de ensinar. Ele afirmou que o ensino deve dar-se pela ação, pois o aprender fazendo é um modo de reconstruir a experiência concreta, ativa e produtiva de cada indivíduo. A criança que toma a iniciativa na escola será, na visão de Dewey, o cidadão que participa, porque um cidadão participante é o fundamento da vida democrática. Segundo Dewey, só pensamos quando colocados diante de um problema, e o ato de pensar obedece a uma escala de 5 estágios. Uma necessidade sentida, análise da dificuldade, alternativas de solução do problema, a experimentação de várias soluções, a ação final de maneira científica. Uma pedagogia compromissada com esses estágios adota como ponto de partida o interesse do aluno e do grupo ao qual pertence. Da simples bolinha que escapa das mãos, vários porquês podem surgir. O que faz a bolinha cair ao chão? Por que ela rola? O mundo é redondo e gira. Dos Estados Unidos, a filosofia da educação de John Dewey chegou à Europa. Profundamente transformada pela Primeira Guerra Mundial e também ao Brasil. Em 1932, foi publicado o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, escrito pelo educador Fernando de Azevedo e assinado por vários intelectuais da época. A educação nova se propõe a servir aos interesses do indivíduo e se funda sobre o princípio da vinculação da escola como meio social. Tem ideal profundamente humano, de solidariedade, de serviço social e cooperação. O educador baiano Anísio Teixeira também assinou o Manifesto da Educação Nova e aplicou essas ideias na reforma do sistema de ensino público da Bahia e do Rio de Janeiro. O movimento da Escola Nova renovou os métodos pedagógicos, ao propor um processo de ensino e aprendizagem mais baseado na atividade do aluno do que no discurso do professor. Essa mudança de foco alterou o papel do professor e dos alunos, o que influenciou a relação entre escola e sociedade. Até os anos de 1960, as ideias da educação nova dominaram o pensamento sobre a educação no Brasil. Os anos seguintes marcaram o declínio do movimento por causa da crítica à escola como mantenedora do status quo. Na década de 1970, a ditadura militar impôs um outro modelo à educação brasileira, mais tecnicista, mas, ainda hoje, quase 100 anos depois de seu aparecimento, o rastro da Escola Nova está na prática e no pensamento de nossos educadores. Só existirá democracia no Brasil no dia em que se montar no país a máquina que prepara as democracias. Essa máquina é a escola pública.